Imagine o seguinte caso: uma criança de 9 anos desaparece no dia do aniversário. Por 17 dias, ninguém soube onde ela estava. Polícias, vizinhos, parentes, todos procuravam sem parar. E o pior, o sequestrador estava ali o tempo todo ajudando nas buscas. E mentia na frente das câmeras enquanto mantinha a menina trancada. Hoje vou contar o caso de Catherine Beers, aqui, no Além da Evidência. O nome dela era Catherine, mas todo mundo chamava de Kate. Nascida em 1982 em Long Island, em Nova York. A infância de Kate nunca foi simples, ela vivia com a mãe e com o padrasto. Era uma infância instável ali, o padrasto um pouco abusivo, e era um ambiente cercado por negligência e abuso. Com frequência, a mãe de Kate deixava ela com vizinhos, com parentes, alguns amigos, e um deles se chamava John Esposito, um homem de 43 anos, solteiro, solitário. Ele era muito conhecido no bairro por ser gentil com as crianças. Sempre dava brinquedo para as crianças do bairro, doces, e as tratava bem. Era 28 de dezembro de 1992. E faltavam 2 dias para o aniversário de Kate. Ela iria completar 10 anos e naquele dia, John Esposito telefonou para ela. E explicou para ela que, como presente adiantado de aniversário, ele queria levá-la para jogar fliperama. A mãe dela, então, permitiu que ela fosse. Já era fim de tarde e John, junto com Kate, saíram de casa para ir para Bay Story, uma área bem tranquila ali em Long Island. E tudo fluiu. A mãe de Kate ficou em casa, aguardava a filha, mas o tempo foi passando e Kate não voltou. A mãe então ligou para John Esposito perguntando, onde estava a filha. Ele respondeu que depois de ir com ela, para jogar fliperama, ela quis ficar mais um pouco por lá e ele a deixou lá. Mas isso tudo era mentira. Kate nunca chegou ao shopping. Na manhã seguinte, com Kate desaparecida, a família então acionou a polícia. Cartazes de desaparecida foram espalhados por toda Long Island. E Esposito apareceu em frente às câmeras, vendo que tinham muitos repórteres. Ele ia em frente às câmeras e dizia que estava clamando por ajuda e que ela aparecesse. E disse mais ainda, que estava devastado e que faria de tudo para encontrar a menina, como se estivesse se sentindo culpado. Essa era a imagem que ele passava para as câmeras. Sobre a casa de John Esposito, tinha uma passagem secreta. Um alçapão de metal escondido embaixo de uma mesa pesada de madeira. Abaixo, um túnel levava a uma cela subterrânea, de apenas 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Dentro havia um colchão fino, uma TV e um balde para necessidade. Era abafado, sem janelas, e o ar era controlado por um tubo que saía no andar de cima. Lá o som era quase inexistente. E foi ali que Kate Beers passou 17 dias, trancada e sozinha. Nos primeiros momentos, Kate gritou por ajuda. Ninguém ouviu. Esposito voltava todos os dias, levando comida, levando água, e dizia que a amava e que queria protegê-la do mundo. Aquela menina tão pequena já conseguiu perceber ali naquele momento que ele não era apenas um sequestrador. Ele era um homem doente e manipulador. E Kate começou a raciocinar ali. Ela entendeu que ficar gritando seria inútil naquele momento. Então decidiu fingir o oposto. Começou a parecer fingir compreender os motivos que a levaram a ficar ali dentro, como se estivesse do lado dele. Ela começou a dialogar com ele, perguntava sobre filmes, a comida preferida dele, o que ele gostava de fazer, e fingia estar extremamente calma. Enquanto ela fazia essas coisas, ela memorizava cada parte daquele cativeiro. Sons, horários e até cada passo que Esposito dava quando saía e quando se aproximava. E a menina de 9 anos começou a planejar mentalmente a própria sobrevivência. E ela percebia ali de cara que quanto mais tranquila ela parecesse, mais ele confiaria nela. E quanto mais ele confiava, mais descuidado ele ia ficando. Enquanto Kate fazia esses cálculos na cabeça, a polícia não parava de trabalhar, era de noite tentando encontrá-la. E o caso começou a ganhar destaque na mídia. Repórteres começaram a cercar a casa da mãe e vizinhos começaram a fazer buscas em bosques, praias. Esposito aparecia em todas as entrevistas. Em uma delas, ele chegou a chorar diante das câmeras. Mas os investigadores começaram a desconfiar, porque ele, apesar de sempre aparecer assim nas câmeras, ele parecia muito ansioso. John Esposito era conhecido da família há anos e trabalhava ocasionalmente como operador de máquinas. Por fora era calmo e prestativo, mas o passado escondia algo ainda mais sombrio. Anos antes, ele havia sido acusado de comportamentos inadequados com crianças, mas nunca foi condenado. E tinha uma obsessão estranha por controle e isolamento.
E a polícia começou a observá-lo mais de perto e, assim, de cara já começaram a perceber algumas inconsistências no depoimento dele. E enquanto as buscas seguiam, Kate vivia no escuro. Esposito começou a controlar o tempo dela, quando ela tinha que comer, quando ela tinha que dormir. E a menina percebeu que ele mantinha um interfone conectado à casa. E pelo som do interfone, ela percebia quando ele recebia visitas e quando ele se conectava com alguém. A cada barulho diferente, o coração da menina disparava, mas ela se mantinha em silêncio absoluto. Com o passar dos dias, passou a começar a marcar o tempo mentalmente. Ela já sabia que o aniversário dela tinha passado e sabia que o mundo lá fora não a encontrava. No 10º dia, Esposito começou a mudar de comportamento. Ele ficou paranoico, achando que a polícia estava vigiando ele. E Kate tentava controlar toda a situação. Falava para ele ficar calmo, que ele estava tratando bem dela, que ele cuidava dela. Ela tinha noção de falar o que ele queria ouvir, porque ela sabia que agindo daquela forma ali, ela ia se manter viva. E funcionou. Ele começou a se abrir mais com ela. Falava sobre rotinas, sobre as câmeras escondidas que tinha na casa e sobre o medo de ser pego. E cada palavra daquela ia se tornando uma arma para que Kate pudesse planejar o escape. Em 13 de janeiro de 1993, John Esposito se entregou à polícia. Mas ninguém imaginava até então que ele tinha uma criança viva sob a casa. Ele simplesmente apareceu na delegacia dizendo: "Eu sei onde está a menina". Os policiais então ouviram atentamente e ele os levou até a casa dele. Sob o tapete da sala havia um tapa concreto, com um cadeado elétrico. Ao abrirem, os agentes viram uma escada metálica que descia até o bunker. O ar era úmido e a luz era fraca lá embaixo. E lá estava ela, Kate Beers, viva, fraca, mas consciente. A menina olhou para os policiais e perguntou: "Eu posso ir para casa agora?" O momento foi filmado. As imagens mostram a menina pálida, mas calma. Sem lágrimas, sem gritos, como se o cérebro ainda não tivesse entendido que estava livre. Os policiais ficaram surpresos com a lucidez dela. Até a gente fica surpreso com uma lucidez dessa de uma menina de 10 anos, né, a época que ela conseguiu ser libertada. E ela estava tão lúcida que descreveu os detalhes do cativeiro, o tempo que ela ficou lá, a forma como ele agia com ela. E as respostas dela foram tão precisas que a polícia conseguiu fechar esse caso em 24 horas. Esposito foi preso imediatamente. Durante o interrogatório, começou a chorar e falou que só queria que ela ficasse com ele. Ele confessou o crime e disse que tinha construído o bunker anos antes, pensando que aquilo ali podia se tornar um abrigo, algum local seguro. Em 1994, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, e morreu na prisão em 2013. Kate, depois disso tudo, foi levada para um abrigo temporário e recebeu todo o tratamento psicológico que ela precisava. E durante as sessões ela revelou algo ainda mais perturbador, que antes de ser sequestrada, ela já sofria abusos dentro da própria casa. O caso mudou completamente o rumo da vida dela e a custódia da mãe foi retirada. Kate então foi adotada por uma nova família e pela primeira vez passou a ter uma infância segura, saudável, longe dos abusos. Anos depois, já adulta, Kate decidiu contar tudo em um livro. No livro ela descreve como era o bunker, o que ela precisou fazer para sobreviver, os barulhos que ouvia. Ela se formou, casou e tem filhos. E diz que a maior vitória de sua vida foi poder viver uma vida normal. E esse foi o caso de Kate Beers. Caso tenha gostado do conteúdo, peço para que se inscreva no canal, não deixe de ativar o sino para que não perca os próximos vídeos. E lembre-se, às vezes a vida real pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. Tchau e até o próximo vídeo.